Olá, alunos! Hoje, iniciaremos mais um sistema do corpo humano e hoje nós vamos iniciar o sistema circulatório. Quando a gente fala em sistema circulatório, nós estamos falando em um sistema que vai suprir as necessidades dos tecidos corporais. No sistema anterior, nós falamos sobre o sistema digestivo e é através do sistema digestivo que nós vamos alimentar o nosso organismo de substâncias, de alimentos que contenham nutrientes, substâncias que vão manter o nosso corpo saudável. E como é que o nosso sistema vai absorver esses nutrientes necessários oriundos da alimentação? Através do sistema circulatório. Então, esse sistema ele vai ser suprido de 3 formas. Primeiro, transporte dos nutrientes através do quê? De todo o sistema circulatório sanguíneo e também linfático. Eliminar os produtos do metabolismo, porque assim como ele leva os nutrientes necessários para os tecidos e para os órgãos, ele também vai absorver o que o metabolismo não absorve, ou seja, as coisas que não são necessárias para o sistema. Então, ele também vai eliminar através do sistema circulatório esses produtos do metabolismo. Terceiro, levar hormônios de uma parte do corpo para outra. Ou seja, o sistema circulatório, ele supre essas necessidades e também é uma necessidade do nosso organismo que os hormônios necessários para as funções de cada sistema, para a função de cada parte do corpo. Então, o sistema circulatório ele tem como objetivo manter o ambiente apropriado em todos os líquidos teciduais para que as células sobrevivam e funcionem de maneira eficiente e satisfatória. É bem importante a gente ter em mente que o nosso corpo ele é constituído, vamos dizer assim, uma média de 70% de líquido. E esse líquido ele é transportado através do sistema circulatório para que nós tenhamos o quê? Os nutrientes necessários, a energia necessária, a hidratação e oxigenação necessária para o funcionamento do nosso organismo. E quais são as características do sistema circulatório? Primeiro, ele é um sistema fechado, tá? O sangue ele vai circular dentro do coração, das artérias, das veias e dos capilares, que são o quê? Que são o órgão que vai transportar esse líquido em todo o corpo humano, tá? Eles não vão sair dentro desses órgãos. Por exemplo, o sangue, ele não sai da artéria, ele não sai da veia e nem sai dos capilares. A não ser que ele passe por um trauma, um corte, uma ruptura, e aí ele vai circular de forma errônea no nosso organismo. E a gente sabe o transtorno que é quando isso acontece, né? Que aí a gente vai vir em mente o quê? As hemorragias. Por isso que ele é um sistema fechado, porque ele tem que circular dentro desses órgãos específicos que compõem o sistema circulatório. Segunda característica importantíssima, o sistema circulatório ele sempre será unidirecional. O que isso significa dizer? Ele sempre vai funcionar em um único sentido. Nunca vai voltar no caminho dele. E para isso acontecer, algumas estruturas são fundamentais, evitando que o sangue seja bombeado de forma incorreta, ou seja,
não siga o sentido correto da circulação, né? Ou seja, ele vai bombear, a gente vai ver isso com mais detalhe para frente, vai ser bombeado no sangue, ele vai para o nosso corpo, para os nossos órgãos, através de um único sentido, que é as artérias, e ele vai retornar para o nosso coração através das veias, sempre em sentido único, ele nunca volta no mesmo caminho, ok? Aí aqui nós temos nessa primeira imagem, uma divisão do sistema circulatório. Primeiro que ele vai ter uma circulação sistêmica. A circulação sistêmica, ela está relacionada ao quê? Aos sistemas do corpo humano, tá? Coração, pulmão, estômago, cérebro, encéfalo, todos os órgãos, perna, mão. Essa seria a circulação sistêmica para funcionar e irrigar esses órgãos. E nós temos especificamente uma circulação pulmonar, que não está relacionada para o sistema pulmonar que eu falei aqui na circulação sistêmica. Essa circulação pulmonar, ela se dá para o quê? Oxigenação do sangue para bombeamento nos demais órgãos, ok? Inclusive no próprio pulmão, para funcionamento também do pulmão, tá? Então, essa é a divisão do sistema circulatório. Ele vai ter a circulação pulmonar para o quê? Para ser irrigado e ser preenchido de oxigênio, para receber o oxigênio necessário para circular nos demais sistemas, levando oxigenação para esses órgãos. Agora a gente vai falar um pouco das partes funcionais da circulação. Para que aconteça a circulação sanguínea no nosso corpo como um todo, e a gente falou que esse sistema, ele é um sistema fechado, ele não é absorto, solto, né, no corpo de uma forma geral, nós vamos possuir 3 órgãozinhos importantíssimos para a circulação sanguínea. O primeiro deles é a artéria. A artéria, ela transporta sangue sob alta pressão para os tecidos. A artéria, ela funciona com alta pressão para promover para rapidez, circulação rápida do sangue a partir do momento em que ele é bombeado, para que ela consiga alcançar as partes mais específicas do nosso organismo. Aí nós vamos ter tanto a parte superior, né, encéfalo, até mesmo lá na pontinha do dedo dos pés, tá? E isso, para que isso aconteça e para que chegue esse sangue em todas as partes do corpo, essa artéria, ela precisa ter uma pressão alta para que tenha o quê? Uma velocidade também nessa circulação de sangue cheio de oxigênio. Para que isso aconteça, as paredes vasculares da artéria, elas são fortes para que aguente a alta pressão e a alta velocidade do sangue, ou seja, para que ele possa fluir com a qualidade necessária que precisa. As arteríolas, elas são pequenos ramos finais do sistema arterial. As artérias, elas vão estar distribuídas na forma mais ampla do corpo, mas para chegar, por exemplo, nas pontas dos dedos, nas pontinhas lá dos dedos dos pés e das mãos e outras áreas mais difíceis,
esses ramos eles precisam ser adequados para essas porções do corpo que são menores, que são mais delicadas. Então essas artérias elas vão se transformando em pequenos ramos que vão ser chamados de arteríolas, tá? Elas vão funcionar como condutos por onde o sangue é liberado para os capilares. Elas também possuem paredes musculares fortes. Elas dilatam e ocluem os vasos sanguíneos, tá? Esses vasos são vasos sanguíneos, que são as próprias arteríolas, e elas são capazes de alterar muito o fluxo sanguíneo conforme a necessidade do tecido, ou seja, a quantidade necessária de sangue que aquela célula, aquele órgão precisa para o seu funcionamento. Então, ela vai ter essa função de trazer para esses ramos finais do sistema, vamos dizer assim, a quantidade e o fluxo necessário que aquele órgão precisa. Outro condutor do sistema circulatório, tá? Eles são chamados de capilares. Os capilares também vão funcionar com a troca de líquidos, nutrientes, eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Nessas trocas, ela vai receber, né, o sangue oriundo lá das arteríolas, ou seja, ele vai nutrir o organismo. E ali nos capilares, ela já vai fazer essa troca de retirada desse sangue, que já vai estar empobrecido, tanto de oxigênio como também dessas outras substâncias aqui citadas. Tá? Elas já vão possuir paredes finas, só que numerosos minúsculos poros capilares permeáveis a águas e a outras substâncias moleculares. Mesmo ela tendo paredes fininhas, elas vão possuir, elas vão ser numerosas, tá? E sendo numerosas, elas também vão ter numerosos poros capilares que vai ser permeável à água e a outras substâncias. Por quê? Porque ela acontece nelas a troca de líquidos, tá? Ela vai receber ali das arteríolas o sangue proveniente cheio das substâncias necessárias, inclusive de oxigênio, e ela vai trocar a partir daí, absorvendo esse sangue, conduzindo esse sangue já mais empobrecido, ok? Mas ainda permeável de água e também podendo conter outras substâncias. As veias, elas já vão ser condutos para o transporte de sangue da vênula ao coração. Ele é um importante também reservatório de sangue extra. A forma como a gente está falando aqui de cada parte do sistema circulatório, ou seja, os condutores desse sangue, vamos dizer assim, na ordem que ele acontece do coração para o organismo, para o sistema, e do sistema do retorno para o coração, tá? Primeiro a gente falou da artéria. A artéria vão ser as paredes vasculares mais fortes, é onde vai trabalhar com alta pressão, levando o sangue do coração para os órgãos. Quando ele chega nos órgãos, se essa artéria ela vai afinando, ela vai se tornando em ramos mais finos para poder o quê? Para poder suprir a necessidade daquele órgão especificamente. Se ela vir na mesma potência da artéria, ela vai o quê? Ela pode até levar a óbito aquele órgão. Então, ela vai se suprir com a necessidade
de cada órgão. Depois das arteríolas, a gente passa para os capilares, é onde acontece a última troca desses líquidos. E ela já vai, desses capilares, o sangue já vai ser levado para onde? Para as veias, para retornar para o coração e em seguida para os pulmões, para novamente circular pelo corpo, cheio de oxigênios e nutrientes, tá? Então, as veias, elas vão possuir paredes finas, tá? Por quê? Porque elas possuem uma pressão baixa do sangue. Porque o sangue, para ir para o coração, ela já não vai possuir uma pressão necessária, suficiente. Por quê? Porque vai estar subindo, tá? Então, a contração muscular, ela é suficiente para contrair e expandir de acordo com as necessidades de circulação. As artérias, ela vai trabalhar sob alta pressão, então ela vai possuir o quê? Paredes mais fortes, mais elásticas, para que aconteça essa circulação de forma mais eficiente. Para o retorno desse sangue para o coração, as veias, elas já vão possuir o quê? Uma menor pressão, então suas paredes vão ser muito mais finas. E quem vai ajudar nesse retorno vai ser a contração muscular do próprio sistema muscular de uma forma geral, para que o sangue retorne para o coração. E aqui, só finalizando essa primeira videoaula, a gente mostra uma imagem que ela vai referir sobre, de forma bem didática, os vasos sanguíneos, tá? Aí aqui a gente vê que os vasos sanguíneos, eles são formados por camadas, tá? A camada mais interna, também chamada de túnica íntima, uma camada intermediária chamada de túnica média, e a camada mais externa dos vasos vão chamar de túnica adventícia. Esses vasos, eles podem ser veias, que são o quê? A convergência de vasos sanguíneos, ou seja, é o sangue retornando do corpo para o coração. Possui uma pressão sanguínea baixa e vão se beneficiar da contração muscular do organismo. E também ajudando nesse processo de retorno do coração, por ela possuir uma pressão sanguínea baixa, ela vai ter dentro do seu corpo, né, dentro da sua luz ali, válvulas que vão ajudar a garantir o retorno do fluxo sanguíneo, ok? Os vasos capilares, eles já são mais finos, delgados, elas não possuem uma túnica média e nem adventícia. Por quê? Porque os capilares são bem fininhos, bem delicados mesmo, para trocas ali do líquido na parte final, tá? As artérias, elas trabalha sobre alta pressão, ela sai do coração e leva o quê? O sangue para todos os tecidos. Para que como isso ocorre com a alta pressão, ela vai possuir o quê? Paredes mais fortes e também com a musculatura elástica mais resistentes, para que ela possa realmente suportar a pressão do sangue que está saindo ali com alta pressão do coração. Finalizando.